questão é o seguinte. Determine as coordenadas de um vetor do R2 que tem módulo igual a 3 e faz um ângulo de 30 graus com o eixo das ordenadas. Então, a gente vai pegar essa questão e vai destrinchar um pouquinho ela, passo a passo. Então, vamos imaginar que vocês estão vendo a questão pela primeira vez. O que a gente deve fazer? Vamos primeiro pegar esse enunciado e tirar as informações que a gente quer. Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente quer. Eu quero um vetorzinho do R2. Como é em coordenadas, que vocês já viram isso na aula 2, como é em coordenadas que eu represento um vetor no R2? A gente viu que tanto no R2 como no R3, existe uma base chamada base canônica. No R2, a nossa base canônica é formada pelos vetores I e J. E esses vetores em coordenadas eram os vetores 1, 0 e 0, 1. E aí, o que significa dizer que esses vetores é uma base para o R2? Está dizendo duas coisas. Primeiro, que eles são LI. Ou seja, você não consegue escrever um utilizando o outro. Primeira coisa que a gente já sabe, LI. Segunda coisa, qualquer vetor que você pensar, imagina aí o vetor 7, 1. Você consegue um escalarzinho utilizando, vamos imaginar aqui, o vetorzinho 7, 1. Você consegue um escalar, que seria o 7, multiplicando o 1, 0, ou seja, o nosso vetorzinho I, mais 1, que multiplica o nosso vetorzinho 1, 0, que seria o nosso vetorzinho J. Isso significa dizer que eu consegui escrever o meu vetor 7, 1 utilizando os vetores da base canônica I e J. Beleza isso? Eu pensei no 7, 1, mas pode pensar qualquer outro e a gente consegue. A mesma coisa seria lá no R3, só que agora apareceria um K, né? Ou seja, apareceria um vetor que eu precise criar uma terceira coordenada aí, que seria nosso eixo Z. Então, beleza. Peguei, revisei aí um pouquinho o que é um vetor do R2 em coordenadas. Então, no nosso caso, o que a gente está querendo descobrir é um vetorzinho U na forma x, y. Esse meu vetorzinho U aqui, a gente garante que ele pertence ao R2. Primeira informação que a gente tirou da questão. Segunda, ele tem módulo igual a 3. Ou seja, esses são os nossos dados. Norma de U, a gente já viu que pode ser chamado comprimento, módulo ou norma, mesma coisa. Ou também ser representado como duas barrinhas, que é igual a 3. Mais uma informação. Isso aqui é o que a gente quer. Ou seja, a gente vai querer descobrir aí quem é a coordenada x e quem é a coordenada y desse meu vetor que eu estou chamando de U. E mais ainda, ele faz um ângulo de 30 graus com o eixo das ordenadas. Se você pegar aqui, vamos imaginar aqui, você tem aqui x e y. Quando você fala eixo das ordenadas, você está se referindo aí ao eixo x ou ao eixo y? Ao eixo y. Então, vamos imaginar que você tem um vetorzinho aqui, ó. Esse é seu vetorzinho U. Ele vai estar formando aí um ângulo. Eu estou pegando aqui uma hipótese, certo? Um ângulo que vai estar sendo formado é um ângulo de 30 graus. Mas talvez alguém esteja se perguntando o seguinte: será que esse meu vetor poderia ser aqui? E analisando aqui esse meu vetorzinho que vai estar aqui, um outro vetorzinho que vai estar aqui, também formar aí um ângulo de 30 graus, a gente vai querer descobrir exatamente a posição, a localização desse nosso vetor. A única coisa que a gente quer que seja garantido é que o ângulo com esse meu vetorzinho, que está lá na coordenada aí, na ordenada, forme 30 graus. Mas a gente não sabe quem é esse vetor de novo. Então, eu poderia garantir para a gente que o nosso vetorzinho V, ele pode ser escrito como quem?
quem seria um vetor que eu garanto que ele está sobre a ordenada? Para um elementozinho estar aqui nesse eixo y, a coordenada necessariamente do eixo x é 0. Eu garantindo que aqui eu vou chamar de y, acabou. Esse meu vetor, independente de quem seja o y, qualquer y real, ele vai continuar fazendo aí um ângulo de 30 graus. O que a gente vai fazer agora? Tem mais alguma hipótese aí? Determina as coordenadas de um vetor, ou seja, a gente vai querer saber agora x e y, desde que cumpra essas condições. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Se você analisar aqui, ó, vamos analisar as coisas que a gente quer. Como é que calcula norma de um vetor? Norma de um vetor, a gente já viu que pega as coordenadas ao quadrado e soma, né? Então, aqui, ó, a norma do nosso vetorzinho U, que a gente já sabe que é igual a 3, em coordenadas seria x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso é exatamente igual a 3, né? Beleza? Isso a gente já tem. Então, o que a gente pode obter dessa equação aí? Dessa equação, organizando aqui, ó, eu posso dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Beleza, isso para todo mundo, né? Só organizei a definição de módulo, de norma, com o valor do módulo que já tinha sido dado na questão. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar outra informação. Outra informação que diz é o seguinte: o ângulo é 30 graus. Então, daqui a gente também tem, eu vou pegar o produto entre vetores, e aí é esse espaçozinho que ainda falta definir para a gente como se calcula esse ângulo, certo? E aí vai ficar o módulo aqui de V. Isso é uma maneira. A outra maneira, o θ aqui, se você calcular aí quem é o cosseno de 30 graus, que é o nosso θ, é exatamente raiz de 3 sobre 2. Se a gente calcula o seno de 30 graus, era quem? Meio, certo? O que a gente vai fazer agora? Ele pegou um vetorzinho aqui, ele está imaginando que o vetor se comporta nesse formato aqui. Tá aqui, meu carinha aqui, que é o vetor que está lá na ordenada. Tem um vetorzinho aqui, U, que está formando aí um ângulo de 30 graus. Possivelmente, talvez ele tenha calculado nesse formato aqui. Esse carinha, ele sempre vai ter uma coordenada, ó, aqui no cosseno, que é o eixo X, e uma coordenada aqui, que é o eixo Y. Esse carinha aqui, você já sabe que é o seu vetor, que eu estou chamando de V. Esse carinha aqui, módulo de V, no caso, né? Esse carinha aqui, você está chamando do módulo de U, que você já sabe que é 3, certo? E quem é o módulo de V? Quando você calcula aqui módulo de V, vai dar exatamente quem? Você calcula aqui. Seria raiz quadrada, né? De y ao quadrado. Ou seja, você teria aí exatamente y como sendo essa medida. E aí, quando você calcula isso, você vai estar encontrando exatamente aqui que todo vetorzinho, um vetorzinho A qualquer, ele pode ser escrito dessa forma. Ele tem um ângulozinho θ, coordenada I, aliás, coordenada J, mais cosseno de θ, coordenada I. Porque é isso aqui, ó. Todo vetorzinho, quando você pensa lá na circunferência trigonométrica, isso acontece, certo? Então, quando a gente fizer isso daí, a gente vai encontrar exatamente que o x vai ser... Aí vai ter que ter um certo cuidadozinho. A gente vai encontrar, na verdade, que vai ser 9 sobre 4. E o y vai ser exatamente 3 raiz de 3 sobre 2. Basta fazer os cálculos disso.
Mas só que aqui, quando eu pego a raiz, ó, é mais ou menos isso. Então, existem duas possibilidades. Ou o x aqui é 3 sobre 2, ou o x é menos 3 sobre 2. E aí vai gerar esse caso aqui e vai gerar esse outro caso aqui, certo? O ângulo vai permanecer de 30 graus. O que vai mudar é a coordenada aí do eixo x, beleza? Então, a gente descobre aí quem é o x e quem é o y, que satisfaz esse vetorzinho, formando com o eixo das ordenadas um ângulo de 30 graus. Essa questão 2, a gente tem o seguinte, eu tenho 3 pontos, já garanto aí que vai formar um triângulo, e a questão que a gente quer é provar que o segmento do ponto médio de AB com o ponto médio de BC vai ser paralelo a AC. Para fazer isso, eu vou mostrar no GeoGebra para a gente entender melhor. Primeira coisa, colocar nossos pontos. Então, vocês devem ter o auxílio aí fácil das questões, mas já estão aqui. Coloquei o nosso ponto A, que é o menos 1, 2. Coloquei o ponto B, 3, 1. Perceba que está aparecendo os pontos, ó. Coloquei o ponto 3, que é 0, menos 1. Vou construir o triângulo formado por eles, que de fato formam um triângulo. Na questão, se não falar que forma um triângulo, você vai ter que verificar que forma um triângulo. Como é que eu sei que forma ou não um triângulo? Os nossos 3 pontos não podem estar os 3 alinhados. Estar alinhado significa que o vetorzinho, de outra maneira, você pode dizer que o vetorzinho aqui, AC e CB, ou AC e AB, eles não são vetores linearmente dependentes. Porque se forem linearmente dependentes, seriam vetores aí paralelos. Logo, você não iria conseguir construir um triângulo, certo? Então, você, primeira coisa, teria que verificar isso. Depois aqui, a gente quer mostrar que o segmento que liga os pontos médios do lado AB com o lado BC, portanto, esse segmento que está aparecendo aí em vermelho é paralelo à nossa base, ao outro lado. No nosso caso, é AC. Beleza. Quando a gente olha para essa figura aí, claramente a gente percebe que é paralelo. Concorda? Mas o que é que a gente vai ter que mostrar nisso daí? Eu vou escrever aqui em cima mesmo. Vou botar aqui. Eu vou escrever exatamente aqui, certo? A gente quer mostrar que DE, da forma como está aqui, é paralelo ao nosso segmento AC. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai ter que descobrir aí quem é DE e quem é AC. Lembrando que D é exatamente o ponto médio de AB. Então, vamos escrever aqui no cantinho quem é que vai ser o nosso ponto D. Perceba que a gente já tem ele aqui em algum lugar. A gente já tem aqui quem é o nosso ponto médio. Mas a gente fez no GeoGebra. Como é que a gente faz isso na mão, né? Então, eu tenho que somar as coordenadas de A e B. Portanto, vai ficar menos 1 mais 3 e dividir por 2, que vai dar 1. E a coordenada Y agora, que vai ser AB. Então, vai ser 2 mais 1 dividido por 2. Então, é 3 meios, que é exatamente o ponto que a gente já tinha aqui embaixo, certo? Quem é agora o nosso ponto E? Que a gente também já tem lá, mas a gente sabe que é o ponto médio de CB. Então, vai ficar 0 mais 3 dividido por 2. Então, é 3 meios. E Y, 1 mais menos 1 dividido por 2. Portanto, vai dar 0. Vou só apagar aqui, que ficou meio feio. E a gente faz de novo. 3 meios. Então, que é exatamente o que a gente também já tinha aqui. O que é que a gente quer? Provar aí que o segmento DE. Então, quem é DE? De novo, DE, a gente já sabe que é escrito como E menos D. Ponto final menos ponto inicial.
Se você quisesse fazer ED, daria a mesma coisa. O que estaria mudando aí seria o sentido do seu vetor. Ou seja, consequentemente, vai mudar um sinal. Mas a resolução é a mesma. Então, aqui vai ficar o quê? D, aliás, é 3 meios menos 1. Tá aqui. E do outro lado está sobrando 0 menos 3 meios. Ou seja, o seu segmento DE vai ser 3 menos 2. Então, vai ser meio aqui. E do outro lado, menos 3 meios. Esse é seu vetorzinho aí. Criou o vetor DE. O que a gente vai fazer agora? Criar o vetor AC. Então, aqui era DE. Tá aqui. Cria o vetor AC. Que a gente também já sabe que é C menos A. Ponto final menos ponto inicial. Então, vai ficar 0 menos 1. Então, vai dar 1. E aqui, ó, menos 1, que é a coordenada do C, menos 2. Então, vai dar menos... Olha aí se eu não estou errando conta, certo? Menos 1, menos 2. Menos 3. Beleza. Então, a gente tem aqui o nosso... Ficou feio isso, né? A gente tem aqui o nosso ponto, o nosso vetorzinho DE, e a gente tem o vetorzinho aí AC. Será que a gente já encontrou aí que DE de fato é paralelo a AC? O que é que vocês acham? A gente já fez esse cálculo aí? Isso daqui é a mesma coisa que dizer para a gente que eu posso encontrar uma constantezinha, que eu vou estar chamando de lambda, tal que eu possa escrever nesse formato aqui. Ou seja, dizer que esses vetores são linearmente dependentes. Nossa questão é, a gente já encontrou quem é esse lambda? Já, né? Exatamente isso. Se você analisar aqui, ó, DE foi meio menos 3 sobre 2. Quem é o lambda que cumpre essa nossa condição aí? Consegue perceber que a gente acabou de resolver a questão? Se você analisar aqui, esse DE é exatamente a metade aí do nosso segmento AC. Ou, de outra forma, o segmento AC dividido aí por 2 é exatamente o seu segmento DE. Então, acabou a questão, porque a gente já mostrou que são paralelos. Percebem, né? A questão ainda pede algo a mais para a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer algo a mais. Eu vou verificar agora quem seria a medida aí do segmento DE e quem seria a medida do segmento AC. Então, de novo, a gente está no GeoGebra aqui. Eu peguei uma reta aí só para calcular direitinho isso, ver que, de fato, o paralelismo. Vou calcular agora a medida do segmento DE, que deu exatamente 1,58, e vou calcular a medida do segmento AC, que deu 3,16. Ou seja, o segmento DE, o comprimento desse segmento DE, é de fato a metade do comprimento do segmento AC. E foi o que a gente já fez, certo? Então, resolvido aí a nossa questãozinha. Determina a extremidade ou a origem do segmento orientado quando o mesmo representa o vetor menos 1, 0, 1 e sua origem é o ponto médio entre os pontos. Por que a questão não está dizendo quem é a origem ou quem é a extremidade? Ele está deixando para você escolher, certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Eu quero ou a extremidade ou a origem. Então, você quer um ponto A. Então, você tem aí um ponto A, um vetorzinho AB, que vai ser exatamente o nosso vetorzinho V, o mesmo representa o vetor tal, que é menos 1, 0 e 1. E sua origem é o ponto médio entre esses pontos aqui. Então, primeira coisa, quem é que vai ser esse nosso ponto médio?
o ponto médio aí entre P1 e P2. Você vai somar, né? Então, menos 1 mais 1 dividido por 2, de fato é 0. 1 mais 1 dividido por 2, que vai dar 1. 1 mais 3, que é 4, dividido... Peraí, 1 mais 1, 2 dividido por 2, certo? 1, então aqui é 2. Então, de fato, esse ponto aí é o ponto 0, 1, 2. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Um desses pontos determina a extremidade ou a origem do segmento orientado quando o mesmo representa o vetorzinho V e sua origem é o ponto médio. Então, eu vou dizer que esse ponto aqui é exatamente o meu ponto B, por exemplo, certo? Ah, não, sua origem, né? Então, a origem é o ponto A. Então, digamos que aqui seja o nosso ponto A, exatamente isso. E isso daqui, ele pode ser escrito como B menos A. Você sabe que quando você calcular B menos A, se eu falar que B é coordenada x, y, z, quando a gente fizer B menos A, sendo A esse ponto, vai estar sobrando para a gente, ó. Vou até colocar aqui para a gente não se perder nos cálculos. B é x, y, z, menos 0, 1, 2. Então, esse nosso vetorzinho aqui, que eu já sei que é menos 1, 0, 1 por um lado, do outro lado, vai estar sobrando x, y menos 1 e z menos 2. Agora a gente está com a igualdade entre termos. Então, primeira coordenada necessariamente é igual à primeira coordenada, segunda é igual à segunda, terceira é igual à terceira. Então, daqui, a gente vai ter aí que x necessariamente é igual a menos 1, que y menos 1 é igual a 0 e que z menos 2 é igual a 1. Ou seja, o nosso ponto, que a gente estava querendo descobrir, o nosso ponto B, tem coordenadas aí, menos 1, 0, menos 1, 1 e 1 menos 2, que aí vai dar 1 mais 2, que é 3. Acabou. Então, essas eram as coordenadas aí do nosso ponto que a gente estava querendo buscar. Mostre que esses pontos são colineares. É aquilo que a gente estava explicando. Mostrar que é colinear é mostrar que estão sobre a mesma reta. Vamos imaginar que a gente tenha isso aqui. São colineares, se isso acontecer. Isso é o geométrico. Como é que a gente faria isso algebricamente? Eu tenho que mostrar que AB e AC, por exemplo, são vetores linearmente dependentes. Ou seja, não são vetores linearmente independentes, certo? Ou LD ou LI. Nesse caso, a gente quer mostrar que é LD. De outra forma, a gente quer mostrar que AB e AC são vetores paralelos. Perceba que eu estou pegando AB e AC. Eu poderia pegar AB, BC, AB, CA. Daria na mesma coisa, certo? Porque estou mostrando que seria paralelo da mesma forma. E outra maneira ainda de fazer isso é você pegar todos os três pontos, no nosso caso aí, A, B e C, e jogar em um determinante, só os pontos. Então, você vai pegar aqui, ó, esses pontos daria 1, 0, 1, 2, 2, 0, 0, menos 2 e 2. Pegaria isso daqui, resolveria esse nosso sistema, esse nosso determinantezinho. Vou trocar aqui a cor, então a gente multiplica aqui, que daria 0, né? Multiplica aqui também, daria 0, e multiplicando aqui também daria 0. Do outro lado, a gente vai estar sobrando aí 4, 0 e aqui menos 4. Ou seja, a gente chegou que esse determinante é igual a 0. Quando o determinante é igual a 0,
vai significar que os pontos são colineares. Então, isso daqui já demonstraria o que a gente está querendo. Pergunta: se o ponto é colinear, joga no determinante. Se o determinante for 0, de fato, são pontos colineares. Então, nesse formato aqui, mostra o que a gente quer. Mas vamos fazer ainda de outra forma. Quem seria o nosso ponto AB? Aliás, o nosso vetorzinho AB. É B menos A, né? Calculando aqui, ficaria 2 menos 1, daria 1. 2 menos 0, 0 menos 1. Tá aqui, vetorzinho AB. E quem seria agora o vetorzinho AC? Mesma coisa, C menos A. Então, daria 0 menos 1, menos 2 e 2 menos 1, que é 1. Beleza, descobri isso aqui. O que é que a gente consegue perceber aí de relação entre o vetor AB e o vetor AC? Se você perceber aqui, olhando para as coordenadas de um vetor, a gente vai ter isso daqui. Esse carinha aqui é o escalar que você estava querendo buscar. Então, lambda é menos 1. Encontrou um lambda, você está encontrando uma razão de proporcionalidade aí. Ou seja, você está garantindo que esses dois vetores são paralelos. De outra forma, você está garantindo que esses vetores são linearmente dependentes. E aí, resolve a questão.